Mas o tema que vos proponho hoje, acho que será um tema de interesse de muita gente, será um tema, ou é um tema que aflige a nossa sociedade e o mundo no geral. Queremos aqui falar da delinquência juvenil, que é um assunto que tem se debatido de muitas e muitas formas para encontrar soluções, mas infelizmente as sociedades têm chegado ao insucesso com os métodos que têm se aplicado. Para dizer que este fenômeno é um fenômeno que afeta toda e qualquer sociedade, mas é um fenômeno também que pode ser reduzido, os seus efeitos podem ser reduzidos. Existem vários métodos, várias formas, desde que os integrantes direitos e atores da sociedade que têm a responsabilidade de lutar contra este mal, que têm a responsabilidade de erradicar este mal, se mostrem com vontade e determinação para conseguir vencer este mal. Nós vamos aqui apresentar algumas responsabilidades quanto ao assunto. A primeira responsabilidade que nós podemos o primeiro responsável que nós podemos encontrar quanto à prevenção e quanto ao tratamento desses desvios psicológicos, porque é isto que é a delinquência juvenil, não deixa de ser um desvio psicológico, um desvio de orientações, né? Que um jovem, que um adulto, que uma criança pode apresentar. A primeira responsabilidade, ou o primeiro responsável para combater este mal é a família. O primeiro passo começa na própria família. Os pais precisam ou têm a responsabilidade de educar os filhos, mostrar noções básicas daquilo que querem para os filhos. Não só com palavras, mas também por ações, porque primeiro as crianças copiam tudo aquilo que o pai faz, tudo aquilo que a mãe faz, o que a mãe fala. Então, a primeira responsabilidade o primeiro responsável é a família. Deus imputa uma grande responsabilidade para os pais. Deus dá uma grande responsabilidade para os pais. Por isso é que no livro de Provérbios 22, no seu capítulo 6, a palavra nos diz: instruir o menino no caminho em que deve andar, para que não se desvie, ou quando envelhecer, não se desvie. Então, é responsabilidade dos pais instruir os filhos no caminho que devem andar, instruí-los na palavra do Senhor, instruí-los no respeito mútuo do concidadão, para assim conseguirmos construir um país ou uma sociedade saudável. É preciso que os pais transmitam valores, moralizem os seus filhos, transmitam conhecimentos de virtudes. É preciso que os pais tenham a responsabilidade de ensinar o certo e o errado para os seus filhos. Quando isso não acontece, os pais estão a fugir da responsabilidade. E as consequências no futuro para uma criança que não tem orientação, uma criança que não tem um acompanhamento de um adulto, uma instrução de virtudes, então esta criança está propensa, por causa das más companhias e das más influências que vai encontrando ao longo da vida, há muita probabilidade de que esta criança
possa ter um desvio e se tornar no futuro um delinquente, se tornar no futuro um assaltante, um viciado qualquer. Então, há necessidade das famílias, dos pais, manterem diálogo frequente com os seus filhos. Há essa necessidade, os irmãos, todos os intervenientes da família. Nós não podemos pensar apenas que a responsabilidade de um filho cabe ao seu pai, porque muitas das vezes o filho pode não ouvir o pai, mas ouvir o avô. Pode não ouvir a mãe, enfim, mas há necessidade de que quando vemos que um integrante da nossa família esteja a mostrar sinais de desvios, precisamos intervir, precisamos conversar, precisamos instruir, precisamos repreender, o que é muito bom. É preciso que haja repreensão. Nem sempre há necessidade de haver uma repreensão com a vara, como a Bíblia diz. Bem-aventurado o pai que repreende o filho com a vara. Mas uma das grandes repreensões que podemos encontrar é mesmo o diálogo. É preciso diálogo, é preciso muito, mas muito diálogo mesmo. Para você que está nos assistindo agora, que entrou agora, deixa o teu like para conseguirmos trazer cada dia mais temas. Esperamos, ajude-nos a crescer e futuramente conseguiremos trazer mais temas e mais qualidade para o nosso canal. E, enfim, inscreva-se, ajude o teu irmão a crescer, ajude a nossa página a crescer, partilhe, porque o tema é mesmo para ajudarmos e abençoarmos a nossa sociedade, o nosso país. Ok, já falamos da família, não é tudo, porque senão o vídeo será muito longo, estamos a falar apenas dos aspectos básicos. Dizer também que a família é o local de prevenção de qualquer desvio psicoemocional do nosso filho, do nosso irmão. Aquilo que não corrigimos na família, aquilo que enquanto jovem, enquanto menino, não conseguirmos corrigir de errado no nosso filho, então isso passará posteriormente para a responsabilidade de outras instituições fora da família. Dependentemente do local onde estejam, da cultura, das leis, então, mas a família fracassa nesse ponto por não ter encontrado uma solução para resolver, para tirar o filho deste mal. Mas uma coisa que é bem verdade, nenhum pai fica feliz quando apercebe-se que o seu filho tornou-se um delinquente. Nenhum pai dorme quando apercebe-se que o seu filho tira sono a outras pessoas. Nenhum pai é feliz, nenhum pai, nenhuma mãe aplaude quando o seu filho comete genocídios, comete violações, assaltos, enfim. Nós, por exemplo, estamos a viver aqui no Pantanal, no município de Viana. É recorrente os assaltos, as brigas, enfim, tudo isso é recorrente. E nós vemos jovens e até adolescentes envolvidos nessas práticas. E a pergunta que muitas das vezes nos fizemos, onde é que estão os pais destas crianças? O que é que fazem os pais destas crianças? Simplesmente, talvez tenham falado e não conseguiram ter sucesso. Mas é preciso também que quando não conseguimos alguma coisa, não temos sucesso em alguma coisa, procurar ajuda em outras instituições. Porque nós esperamos sempre que a polícia venha recolher o nosso filho. Não. Nós também podemos encontrar uma ajuda preventiva quando vemos que os nossos filhos estão a apresentar desvios psicoemocionais, desvio de comportamento, estão a ter práticas antissociais. Devemos ter a coragem de assumir o nosso fracasso e levar os nossos filhos, enquanto meninos, às autoridades competentes.
não para prender simplesmente, mas sim para dar alguma reeducação, para começar a mostrar ao menino que a partir daqui, se eu continuar a fazer essas práticas, quando eu crescer, o meu lugar será no sítio X, será numa prisão, será, enfim, se é que consiga chegar lá. Porque muitos nem conseguem chegar à prisão, são assassinados, são mortos, espancados, que é um outro assunto que é muito recorrente em Luanda, que é a questão do linchamento. Um gatuno é agarrado, é torturado, é morto. Então nenhum pai quer que esse mal aconteça ao seu filho. Mas então, há que nos revermos como pais, como família. Nós somos o primeiro integrante para impedir que os nossos filhos se tornem delinquentes no futuro. O segundo responsável também para impedir, ou pelo menos reduzir, porque não é possível impedir, porque são fenômenos, e os fenômenos muitas das vezes acontecem. A segunda instituição para ajudar no combate à criminalidade, no combate, podemos assim dizer, à delinquência juvenil, são as igrejas. A igreja, enquanto parceira do Estado, a igreja, enquanto moralizador da sociedade, precisa repensar os seus métodos de atuação, os seus programas, os seus planos quanto à questão da criminalidade ou da delinquência juvenil. Nós precisamos repensar, os cristãos, os pastores precisam repensar. Hoje tem sido frequente em Angola e não só, em outros países também, vermos pastores mais preocupados em discutir assuntos que têm a ver com dinheiro. Os pastores hoje discutem mais assuntos de dinheiro, rendimentos, fracassos, conquistas, enfim. Mas é triste isso. Nós precisamos entender que estamos numa sociedade que precisa da nossa ajuda. Se Deus nos chamou para o ministério, nos chamou como moralizadores de uma sociedade, as igrejas precisam optar, precisam rever a sua questão de ação social. Será que têm trabalhado mesmo na questão da ação social? Será que tantos pastores que estão por ali, as suas igrejas, quanto à ação social, têm expandido mesmo os seus programas para aqueles mesmo? Porque nós não podemos pensar que só são sociedade simplesmente aqueles que professam conosco ou que rezam na mesma denominação que nós. Muitos crentes, muitos pastores pensam, ele foi, ajudou uma viúva da igreja, ajudou um órfão da igreja, um jovem que está a passar por necessidade, pronto, e a missão termina por ali. Mas não, nós temos uma missão maior. Os pastores têm missões maiores. A missão é global, é para ajudar a sociedade. Então, a igreja precisa redefinir os seus métodos quanto à sua ação social. Primeiro, a igreja pode atuar na ação preventiva. As igrejas têm grupos de crianças, mas é triste que nas igrejas hoje só se fala dos grupos de jovens, só se fala dos grupos dos papais, só se fala dos grupos das mães, porque talvez sejam estes que tenham contribuído para a manutenção da igreja. Mas, na verdade, nós precisamos olhar para a infância. Nós precisamos olhar para a futura sociedade e a futura igreja que temos. Precisamos encontrar métodos práticos que evitem que estes meninos um dia possam desviar-se da palavra, possam desviar-se, ter comportamentos negativos, ou que possam talvez um dia
temos que impedi-los que possam talvez um dia chegar a ser delinquentes, a ser viciados, por exemplo, a ser assaltantes, a ser sequestradores, que são fenômenos altamente que estão em alta em Angola, no Congo Democrático, e em outros países da África. É preciso que a igreja se redefina. As igrejas precisam redefinir as suas práticas, precisam redefinir os seus métodos. Hoje não podemos olhar para as crianças como aqueles também que estão a crescer. Não, aqueles são a futura igreja que nós temos. Nós precisamos trazer para eles ações técnicas, formações técnicas, para orientá-los a serem alguém no futuro, para orientá-los vendo as suas inclinações. Aqueles que estão em matemática, criar algumas equipes de instruções, de artes plásticas, enfim, de formações nas diversas áreas. E nós, a partir dali, vamos conseguir constatar a inclinação de cada criança. Em que está inclinado? Grupos desportivos, por exemplo. Há igrejas que não têm isso. Grupos desportivo infantil, para descobrir, uns gostam de futebol, outros gostam de basquete, outros gostam de handebol. Há igrejas com condições para o fazer, mas não fazem. Olham para as crianças como alguns que só vêm dar trabalho. Não. Não é isso que a igreja, não é assim, melhor dizer, que a igreja precisa olhar para a infância, para as crianças. Porque a responsabilidade da igreja é muito mais abrangente. A ação social da igreja é muito mais abrangente. Senão depois teremos que deixar a ação preventiva. Teremos que deixar a ação preventiva para depois corrermos atrás das consequências. Teremos que, em vez de pegarmos uma criança, evangelizarmos as crianças no bairro enquanto são pequenas, transmiti-las conhecimento, transmiti-las formações. Um dia, se não fizermos isso, um dia teremos que ir atrás de jovens que eram criança, na nossa igreja, na nossa comunidade, que, sendo jovem, teremos que ir atrás deles para resgatá-los dos vícios, para resgatá-los da delinquência, para resgatá-los de muitas práticas mais que venham a fazer na sociedade ou na comunidade. Então, melhor do que correr atrás, dizem os médicos, melhor que remediar é prevenir. A melhor forma de se curar é prevenir. É prevenir. Então, a igreja precisa encontrar uma forma de prevenir este mal, de combater com prevenção este mal. E alguém pode pensar, não, isso é responsabilidade do Estado. Não, mas nós somos igreja. Cada alma perdida é uma alma que devia estar para Cristo. É uma alma que devia trabalhar para Cristo. Cada alma perdida nos vícios, na delinquência, é uma alma que é responsabilidade nossa evangelizá-la. Assim como podemos ver no livro de Mateus 24, 28, melhor dizer, 28, no seu versículo 18, onde nos fala o ide de Jesus Cristo, ide evangelizar. Nós não podemos só pensar que os que nós devemos evangelizar são aqueles bons da sociedade. Não. A nossa missão vai além disso. Evangelizar também aqueles que não são crentes. Evangelizar também aqueles que estão perdidos no mundo da droga. Mas nós podemos reduzir este fenômeno, podemos reduzir esta prática se nós trabalharmos bem na prevenção contra este mal, família. Então, aqui fica uma dica para todos os pastores, para todos os evangelistas, para toda a igreja.
aqueles homens e mulheres que se perdem na delinquência também são nossa responsabilidade. E se não levarmos a mensagem a eles, Deus um dia há de nos cobrar, Deus um dia há de perguntar sobre a vida deles, sobre a alma deles. Então, é urgente que a igreja reveja os seus programas de evangelização, reveja os seus programas quanto à infância, não só na igreja local, mas na comunidade. Porque há igrejas com condições para construir um campo de futebol no bairro, um centro de formação, mas não fazem. E muitos bairros não têm centros de formação comunitários. Mas nós ouvimos histórias de pastores que desviaram milhões, pastores que têm milhões. Então, meus irmãos, assim não estamos a ser a igreja que Deus quer, ou a religião que Deus quer. Porque o livro de Tiago, ou a epístola de Paulo a Tiago, no capítulo 1, versículo 7, ele nos diz uma coisa muito bonita. Ele nos chama uma atenção, ele diz, a religião pura e imaculada diante do Senhor, nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Mas é triste que hoje ainda vemos muitos pastores corruptos. Muitos pastores corromperam-se. Dinheiro que deviam ser usados para o bem das comunidades, dinheiros que deviam ser usados para o bem da igreja, para o bem da evangelização, são desviados para benefícios individuais. Então, irmãos, nós precisamos mudar. Os pastores precisam rever essa questão. Nós não podemos, os pastores não podem contribuir para a corrupção. Aliás, os pastores são os moralizadores da sociedade. Mas, infelizmente, muitos mesmo, estão corrompidos. Muitos estão corrompidos. Ok, vamos aqui correr com o nosso tempo, porque depois o vídeo vai ficar muito longo e vai cansar. O terceiro integrante, ou a terceira responsabilidade, é para o Estado. Quando falo do Estado, estou a falar dos governantes. Os governantes não podem ter só uma ação coerciva. Quando falo dos governantes, estou a falar do aparelho todo, da polícia, das comissões de moradores, que são as comissões de moradores, é o primeiro representante do Estado nos bairros. Os presidentes das comissões de moradores precisam criar ações de instrução, ou melhor, palestras, reuniões com as comunidades. Nós não podemos só esperar reunir quando precisa-se dinheiro para construir alguma coisa. Não podemos esperar só reunir quando há um problema. Já não. Precisamos reunir com as comunidades, saber o que se passa, o nível de criminalidade no bairro, detectar os possíveis autores, conversar com os pais dos indivíduos e conversar com os próprios indivíduos, passando uma mensagem de repreensão, uma mensagem de aconselhamento. Só assim é que o Estado estará a contribuir na prevenção. Porque eu não sou muito a favor daquilo que é feito, por exemplo, e muitos também não são. A polícia simplesmente espera quando um dia esse jovem for grande, estar a cometer crime, aleijou alguém, matou alguém, pegar e prender. Não. A Polícia Nacional precisa mostrar que a ação deles, o trabalho deles não é só prender.
O trabalho da Polícia Nacional não é só prender, mas antes de tudo, repreender, advertir. Preciso que haja essa adversão. A polícia precisa conversar com os jovens, identificar no bairro aqueles grupos que ficam ali reunidos, ir lá com uma ação de advertência, uma conversa, saber das motivações para estarem nessa vida. Só assim é que estaremos a construir uma sociedade saudável. Agora, se continuarmos do jeito que estamos, só vamos ao encontro do cidadão quando comete. Até o cidadão fica com medo da polícia, porque quando vê polícia pensa logo, está a vir me prender, porque é o que mais fazem. Então, teremos uma sociedade doente sempre. E o nível de assaltos, de sequestros, enfim, vai continuar. Porque não há conversa, não há diálogo. Nós precisamos dialogar. A sociedade tem que dialogar. O Estado tem a responsabilidade de potenciar os atores sociais, aqueles que estão diretamente ligados com a sociedade. Precisam ser potenciados. As comissões de morador precisam ser potenciadas. Precisam ser potenciadas. Os comandos dos bairros precisam ser potenciados para assim haver meios de trabalho para combate aos males que têm acontecido nos últimos dias. Então, aqui a necessidade de todos os atores da sociedade, todos os moralizadores, envolverem-se nessa causa. Não podemos pensar que a responsabilidade é só dos pais, porque nós amanhã vamos ir, se os pais não lhe aconselharem, não lhe educarem, vamos ir prender. Você pode ir prender. Mas esse homem que tem desvios psicológicos, psicoemocionais, amanhã pode te apanhar desprevenido, você é o polícia, e te matar, te assaltar, pode violar a tua filha, até que você ir prender, o mal já aconteceu. Então, o conselho que deixo é que, em vez de partirmos para a coercividade, em vez de partirmos atrás das consequências, atrás dos males que já aconteceram, o melhor é irmos ou optarmos pela prevenção. E a prevenção é aquilo que eu disse, procurar um melhor diálogo entre a comunidade, entre a polícia, enfim. Porque também é responsabilidade do Estado educar a sociedade, transmitir valor à sociedade. Nós não podemos esperar que os departamentos da ação social apareçam só nos bairros no tempo das eleições. Não. Um ano completo, os diretores, por exemplo, os diretores de ação social dos municípios, têm a capacidade de girar em todos os bairros, se não forem todos, em alguns do município, transmitindo valor, transmitindo cultura, aquilo que é a nossa cultura, né? Aquilo que é a nossa cultura, os nossos valores, os nossos princípios, e, enfim, promover eventos recreativos para os jovens. Não esses eventos onde se promovem as drogas, os vícios, enfim, mas eventos saudáveis, eventos de talentos, eventos de arte, e enfim, onde cada jovem apresenta a sua arte. Só assim é que estaremos a resolver o problema da delinquência juvenil, porque este é um problema que tem se alastrado em Angola, em África. Esse é um problema que está nas comunidades. As pessoas hoje praticamente não dormem, não têm sono. Principalmente em Angola, o nível de policiamento é muito baixo.
muito baixo mesmo. Eu, no bairro onde vivo, por exemplo, você pode ficar 2 semanas e não viu nenhuma patrulha passar. As esquadras estão distantes e muitos bairros estão assim. Então, em vez de estarmos a correr atrás das consequências, precisamos olhar para a prevenção. Isto é muito importante, prevenirmos o mal para que não seja pior. Agora, é preciso termos também muito cuidado. Muito cuidado. Muitos jovens dizem, não, eu entrei nesta vida porque já não tive apoio, porque não sei o quê, porque os pais são pobres. Não, isso não é justificação. Nós não podemos concordar com isso. O facto é que existem muitos jovens mais pobres que os pais destes jovens que averedam para este mal e não nem sequer correm, procuram soluções justas, procuram soluções certas, acertadas na formação, na prática de um trabalho qualquer. Então não é justificável, não é aceitável que um jovem venha dizer foi nessa vida por causa dos pais que eram pobres. Não é justificativa isso. Mas é verdade que também há necessidade de que haja uma melhor distribuição da renda pública. Há necessidade de que haja uma redução do custo de vida. Porque o custo de vida hoje, por exemplo, no ano em que estamos, no mês em que estamos, com esta dificuldade de valores que nós temos, o custo de vida tem desviado muita gente. Tem desviado muitos jovens, principalmente aqueles que são desempregados e têm pouca experiência de trabalhos individuais, têm pouca experiência de formações. São estes os mais vulneráveis a se desviarem pela fome. Então, a necessidade de que o Estado reveja as suas práticas. Há necessidade de que haja uma revisão das práticas do Estado. Por isso, meus irmãos, vamos terminar por aqui. Outros assuntos vamos falar nos próximos vídeos. Esteja atento. Vosso irmão Isaac Gonga fez esse vídeo para vocês. Espero que aproveitem da melhor forma possível. Deixa o like. Para você que não se inscreveu, vai se inscrevendo no nosso canal.